Salve, salve, fã da velocidade! Seja bem-vindo a um bate-papo sprint aqui no canal Sprint Race Brasil. E hoje o papo tá quente, viu? James Hinchcliffe afirmou que Gabriel Bortoleto é o melhor novato da F1 2025. E tem mais, vamos discutir também o projeto da Audi para 2026, a parceria da Mecachrome e a polêmica que já está agitando os bastidores da Fórmula 1. Inclusive, um piloto brasileiro disse recentemente que não coloca muita fé na Audi e que o Bortoleto deveria pular fora do barco. Beleza? Isso e muito mais. E comigo nessa o meu companheiro de equipe, o narrador da Simuladores Brasil, José Couto. Seja bem-vindo! Obrigado, Diego Soares e pessoal do canal Sprint Race Brasil. Bem, e antes de entrar na pauta de hoje, José Couto, fala pra gente, pra galera que ainda não conhece, o que é a Simuladores Brasil e como funcionam as corridas virtuais. Fala mais pra gente. Então, pessoal, antes de tudo, dar um pequeno histórico aqui da Simuladores Brasil. Ela começou como uma revista, né, digital de simuladores, né, com notícias, etc. Mas aí, com o tempo, ela acabou migrando para corridas virtuais. Então, o nome simuladores ele não é à toa. A gente tem a maior oferta de simuladores aí de corrida para o pessoal estar sentindo toda a imersão, né, do automobilismo virtual e sentir a emoção do real. Então essa é a nossa principal meta, né, além de ser uma liga, né, que todo mundo se autodenomina, a Simuladores Brasil ela tem como meta ser um clube de automobilismo virtual. Então essa é a nossa missão aí no mercado. Então, galera, vocês podem conhecer mais da Simuladores Brasil acessando o nosso site, que é o simuladoresbrasil.com.br, ou verificando o nosso Instagram, que é Revista Simuladores Brasil, o YouTube também é Revista Simuladores Brasil e o TikTok Simuladores Brasil. E aí vocês podem conhecer um pouco do trabalho que eu venho realizando nas simuladores e as nossas corridas, que são toda semana tem corrida da Simuladores Brasil. Boa. Eu já participei, teve uma temporada ali que eu corri na Simuladores Brasil e posso garantir, viu? Qualidade de transmissão e organização e profissionalismo, certo? Tudo, tipo, padrão de qualidade de narração de transmissão de TV, tudo com o nosso amigo aqui, José Couto, tá bom? E a galera lá corre muito. Apanhei, viu? Apanhei muito. As corridas do Fusquinha, corrida de Fiat Uno, demais. Oh. E atualmente você tinha um campeonato novo, né? Que você estava conduzindo lá, né? Eu esqueci o nome da categoria. Não, mais sim. Recente. Na realidade, a gente está com 3 campeonatos em andamento. A 10ª temporada de GT3 do Assetto Corsa Competizione, Le Mans Ultimate, um campeonato de Endurance, e entrou agora, recentemente, um campeonato de GT3 Challenge, recriando essa categoria escola aí do campeonato britânico. Então são esses os campeonatos que estão em andamento no momento. Boa, então galera, já acessa lá, Simuladores Brasil, e já garanta aí a sua vaga, a sua inscrição e pé no acelerador. Beleza. Pessoal, então agora é hora do seu like, do seu comentário, do seu joinha e também, se você gostando aqui do nosso vídeo, você pode se inscrever e também lá no YouTube da Simuladores Brasil, também se inscrever e curtir aí as corridas com a narração especial do José Couto. Bem, Bortoleto está na boca do povo aí, todo mundo elogiando o desempenho do brasileiro, né? Que na última corrida lá na Hungria chegou em 6º lugar. E não é só no Brasil não, viu, pessoal? Lá fora, a mídia especializada e o comentarista, né, o Hinchcliffe, rasgou elogios a Gabriel Bortoleto. Eu vou colocar aqui 2 vídeos do Hinchcliffe e o nosso amigo José Couto vai comentar para a gente aí. O especialista não sou eu aqui, viu, pessoal? Então vamos ver o primeiro comentário do Hinchcliffe. Vamos ver. Ele tem sido super impressionante porque aquele carro não é ótimo. E mesmo quando está bom para a Sauber, ainda não é um carro competitivo. Nico é conhecido como um dos melhores em classificação. E Gabriel tem sido superior até agora, o que é impressionante. Ele mostra isso no sábado e depois confirma no domingo.
Ele se classificou bem na Áustria e manteve a posição. E depois fez uma grande corrida na Hungria. José Couto, um comentário como esse de um especialista, qual é o peso de um comentário desse para o nosso brasileiro, sobre o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto? Eu acho que ele foi totalmente certeiro, né? Porque o trabalho que vamos observando aí do Bortoleto, porque no jargão, né, da Fórmula 1, dizem que o primeiro adversário de qualquer piloto na Fórmula 1 é seu companheiro de equipe. E o Nico, ele é um piloto já muito experiente e que tem um grande talento. Então, o Bortoleto, chegando na Fórmula 1 e no seu primeiro ano ele já conseguindo andar várias vezes mais do que o seu companheiro de equipe, isso vem realmente colocando o Bortoleto com grande destaque em todo o circo da Fórmula 1. E ainda mais pelos resultados e pelas corridas bem sólidas, né? As corridas do Bortoleto, principalmente, elas foram corridas muito sólidas e que, em poucos momentos, ele teve erros, né? Eu diria que, na realidade, ele teve erro, acredito que na primeira etapa. Depois disso, ele vem numa crescente espetacular. Então, o Bortoleto realmente está no radar do circo da Fórmula 1. E isso é impressionante, fazia muito tempo que a gente não tinha um brasileiro com esse destaque todo. Boa. E o Hinchcliffe falou mais. O que gosto nele é que é um garoto que veio do nada. Teve de trabalhar duro e vencer para continuar no caminho até chegar aqui. Até a Hungria, ele foi o estreante mais impressionante. O que a gente pode dizer que o Bortoleto está melhor do que o Nico Hülkenberg até o momento? Eu acredito que a missão, vamos dizer assim, a fase de cada um deles é diferente. Então, por exemplo, o Nico, quando ele foi contratado pela Sauber, a expectativa dele era o que ele está entregando hoje, que é ser um piloto muito experiente, ajudar no desenvolvimento da equipe e ter um trabalho sólido. Já o Bortoleto, por ser um estreante, até então a equipe tinha uma expectativa que ele cometesse o mínimo de erros, né? Mesmo sabendo que para um estreante ele poderia estar cometendo esses erros, mas além dele ter uma crescente, por exemplo, nas corridas, ele vem apresentando ótimos resultados e até superando o seu companheiro de equipe, que é considerado um dos mais experientes do grid e um grande talento, né? Boa. E o que a gente vem observando é que alguns profissionais falam, né, eles conseguem avaliar bem melhor do que a gente, é que o Bortoleto tem uma tocada limpa, né, ele é bem limpo ali no volante, e também a questão do gerenciamento de pneus, né? O começo que eu lembro que na primeira corrida, lá atrás, né, no último do grid, você via ali, poxa, o Bortoleto não vai trocar, não vai fazer a troca de pneus, e ele segurando, e mesmo com o pneu mais desgastado, ele ainda ficava ali próximo do ritmo de Hülkenberg, né? E sobre isso, eu tenho aqui, a gente separou um áudio sobre justamente isso. É o Luciano Burti falando com o Bortoleto, justamente sobre essa tocada do brasileiro. A gente vai ouvir aqui agora. Eu vou te falar, Gabriel, assim, cara, seu estilo vai muito ao meu gosto, tá? Porque eu vou te falar assim, você não deu, pelo menos no volante, não quer dizer que o carro não tivesse traseiro, mas no volante, cara, você não deu, acho que uma traseirada na corrida inteira, né? Uma tocada limpa, tá? Ou se você deu também, eu não vi, mas a maior parte do tempo, cara, o volante super limpo, sim, um traçado mais por dentro sempre. E eu vou te falar, quando eu falo um pouco de falta de inteligência, talvez da minha parte, na minha época de Fórmula 1, com aqueles pneus chamados pneus raiados, né, aqueles pneus riscados, tinha menos aderência mecânica. Então, se você vê como o Schumacher guiava, o próprio Alonso guiava, não tinha uma questão lá do tal do Apex, né, de fazer a tangência bonita, o traçado bonito. Era sujo, cara. Era frear o mais tarde possível, ter o menos de curva possível. Passava reto, perdia o Apex, virava de uma vez e acelerava. E eu era um cara um pouco limpo demais. E eu que devia ter me adaptado, não é o carro. Eu que faltou a minha adaptação, que é uma tocada um pouco mais no estilo que você está hoje em dia. Os carros de hoje em dia, pelo que eu vejo,
de tanta pressão aerodinâmica e também de aderência mecânica, tem muito contorno de curva, que é o que eu gostava, né? Vocês contornam muito a curva. Então, não é somente freada. Óbvio que vocês ficam tarde pra caramba, mas não é só freada. Tem contorno de curva. E aí eu vou te falar, vendo a sua tocada, se vestisse lá, todo mundo de macacão branco, capacete branco que colocasse nos carros, eu provavelmente iria identificar você, né? Então, eu lembro comparando você atrás do Norris na volta 2 ou 3, eu via na curva 2, você muito mais por dentro do que ele mais por fora. Eu sei que também tem um lado de quando você está atrás e perto, você tentar fazer uma linha diferente também para sair da turbulência, tá? Mas era um pouco natural seu. O Alonso na curva 1, ele contornava por fora, você por dentro. Então, a sua tocada é uma tocada limpa, né? Salvo engano, pelo menos olhando seu volante, o carro estava um pouquinho dianteiro na corrida, né? Acho que quando desgastava pneus, ele podia estar sensível, mas ele saiu um pouco de frente. Então, mas cara, gostei muito, tá? Vai muito ao encontro daquilo que eu gosto. Você contorna muito bem curva, você não usa tanto pista. Os caras têm uma tendência hoje de ir mais por fora para carregar mais velocidade. Mas o que eu gosto do seu é que, na questão de preservação dos pneus, a maneira que você guia com menos volante, mas contornando a curva, eu acho que você só tem a ganhar, né, do meio para o final do stint. De novo, tá? É um papo um pouco teórico, somente olhando, não vi telemetria, tô vendo vídeo, mas pessoalmente, cara, gostei muito de ver uma tocada super limpa e eficiente, que é o que vale. Então, cara, caminho, você já sabe qual que é. Continua assim que você tá no caminho certo. A gente passou tanto tempo sem um piloto brasileiro na Fórmula 1. Ouvir isso do Luciano Burti, o que causa no fã, com a satisfação que traz pra gente, especialmente para você aí, que é um cara ligado aí no automobilismo brasileiro, o que você responde a isso? Olha, Diego, eu vou ser sincero com você. Eu assisto Fórmula 1 desde os meus 5 anos de idade. Então, eu pude presenciar aí nas corridas vários talentos surgindo, entendeu? E realmente eu sentia falta aí, não estou desmerecendo as últimas tentativas dos brasileiros de forma nenhuma, mas olha, fazia muito tempo que eu não via um brasileiro com tanto, vamos dizer assim, não vou dizer talento, né? Porque todos têm, mas com tanto potencial igual o Bortoleto, como eu estou vendo essa primeira temporada dele. E o que eu acho mais interessante no Bortoleto, conforme magnificamente disse o Burt, é que ele tem realmente uma tocada muito limpa, ele tem esse conhecimento de administrar os pneus, né? Porque muita gente aí das antigas fala, hoje o carro de Fórmula 1 qualquer um pilota, mas não sabem que hoje o piloto ele tem que praticamente ser, sei lá, um engenheiro aí, que ele vai, além do engenheiro de equipe, que vai comunicando a ele o desgaste na corrida como um todo, mas o piloto hoje ele tem que administrar toda a corrida também na cabeça, entendeu? E o Bortoleto, ele tem essa característica. Então, ele é um piloto muito consistente, rápido, e ele é agressivo quando precisa, entendeu? E ainda tem essa questão de saber administrar os pneus. Então, são características aí que, olha, eu diria que, olha, fora qualquer tipo de patriotada, vamos dizer assim, né, que a torcida se empolga muito, mas eu diria que, olha, fora de brincadeira, há uma grande possibilidade de a gente estar com um futuro campeão aí. Eu sei que é um pouco cedo para falar, mas olha, fazia muito tempo que eu não via o Brasil com tanta possibilidade num piloto igual no Bortoleto, viu? Boa. Já falando de Bortoleto, a gente já fica ansioso o que vai acontecer no ano que vem, 2026, com a Audi, né? Muita expectativa, muito dinheiro, né? Muito dinheiro investido, mas aí fica aquela coisa, né? E o motor, já que é tudo novo, a Audi vai produzir esse motor sozinho, e o Binotto, se não me engano, o Binotto admitiu que eles não vão ter o melhor motor no início da temporada. É um projeto a longo prazo. Já um piloto brasileiro, numa entrevista ao Motorsport, falou que é bem arriscado, ele conhece bem a Audi, né, que é o Lucas de Grassi. Vamos colocar aqui um vídeo do Lucas de Grassi falando um pouco mais, que assim, ele acompanha tudo lá dentro, ele conhece a fábrica, conhece todo mundo. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui.
Só esqueci de ativar o ar para tu ouvir. Pronto. Então, vamos ouvir o que o de Graça tem a dizer aqui. Vai lá. E eles estão atrás. Eles estão atrás, não estão no mesmo nível de desenvolvimento que precisaria estar para estar competitivo. E, de novo, é uma coisa que demora anos, porque não é uma tecnologia que você fala, pô, liga pro cara lá nos Estados Unidos, tem aquela empresa que tem a tecnologia, compra. Você precisa desenvolver do zero. E várias coisas nesse powertrain novo da Fórmula 1 são muito específicas no regulamento do motor de Fórmula 1, ainda é uma peça-chave do desenvolvimento. Então meio que você precisa desenvolver uma coisa que você só vai usar ali. Então, e não tem esse know-how. Então, não existe, não dá para contratar um engenheiro que já fez isso. Você tem que chamar ou do próprio meio, roubar os caras que fizeram isso para a Ferrari ou para a Mercedes, para conseguir aumentar esse conhecimento da forma mais rápida possível, ou desenvolver do zero. E daí você precisa de anos de dinamômetro, testa assim, testa assado e vai. Então, assim, vai... O Gabriel, ele tem um contrato, né? Mas assim, se ele continuar nesse ritmo dele e ele tiver a oportunidade para ir para uma outra equipe, eu pegaria essa oportunidade e iria para uma equipe mais consolidada porque eu acho que ele tem capacidade para começar a ganhar. E aí? Opinião bem diferente, né, do de Graça, falando sobre essa dificuldade de você desenvolver bem um motor na sua primeira temporada. O que você acha, Couto? Então vamos lá, né? Primeiro de tudo, né? É um novo fabricante, mas a gente sabe da seriedade da Audi, né? Nas competições aí de N categorias. Lógico, o motor da Fórmula 1, ele é um motor fora da curva, né? Em matéria de tecnologia, não é à toa que a Fórmula 1 é a ponta de toda a tecnologia automobilística hoje. Mas a gente precisa saber que, em primeiro lugar, uma equipe, um novo fabricante de motor, ele tem algumas, vamos dizer assim, regalias quanto à questão. Porque, por exemplo, os fabricantes hoje, Honda, Mercedes e etc., eles têm uma questão de desenvolvimento, eles têm uma limitação de desenvolvimento, né? Até pela questão do orçamento e etc. Então, o que o de Grassi ele aponta como uma fragilidade, eu acho que é uma oportunidade da Audi, entendeu? Porque ela não vai ter isso nos primeiros anos, né? Porque ela vai estar desenvolvendo a tecnologia. Então, eu vejo com bons olhos, entendeu? Essa questão. E outro fato também é que a Sauber, ela já está com o dinheiro da Audi. Tanto é que ela saiu da última equipe do grid e ela já vem apresentando uma grande melhora. Então, de Graça que me desculpe, mas lógico, ele tem muito conhecimento, etc., mas eu discordo totalmente dele, porque, primeiro lugar, eu acho que é o momento favorável para a Audi ela entrar na Fórmula 1, porque todos vão entrar no novo regulamento, entendeu? Então isso já é uma forma de estar nivelando as coisas, mas óbvio que o novo fabricante de motor, obviamente, ele vai estar começando o trabalho, mesmo sendo um novo regulamento. Então, mas eu não acredito que isso seja empecilho aí, o demérito, por exemplo, da equipe Audi, de forma nenhuma. E quanto ao Bortoleto, eu acredito que se ele, por exemplo, visualizar que é um projeto sério, que é um projeto a médio prazo, eu acredito que seja interessante ele permanecer na Audi, justamente porque, apesar de ser uma equipe iniciante, é uma montadora grande, e a gente, né, sabe que, por exemplo, o piloto que pula de galho em galho, por exemplo, nem sempre sai feliz, como o próprio caso, por exemplo, do Alonso. O Alonso, por exemplo, se tivesse tido uma persistência maior em algumas equipes, ele poderia já estar com um tri e até mesmo tetracampeonato. Boa. E o Bortoleto, ele chegou em uma entrevista a dizer que
essa preparação que ele está tendo com a Sauber, tudo que ele está precisando explorar, né? Ele está ajudando no desenvolvimento dele como piloto, né? Se ele chegasse já num carro tipo uma Ferrari na vida, que aí ia ser tudo mais fácil, talvez ele não aprendesse tanta coisa, né? E esse momento da Audi também, ele viver todo esse processo inicial de transformação que ele já está vivendo agora, né? Já está vivendo isso agora, e em 2026 ele vai estar dentro do carro, então vai ser uma puta de uma experiência muito boa para o nosso novato. Se Deus quiser, vai ser o novato do ano, né? Falando de Alonso, vamos falar de Cadillac, né? Cadillac estreia em 2026 e acaba de confirmar Sérgio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos. A dupla veterana preencheu as 2 vagas importantes, mas também mostrou que assentos da Fórmula 1 estão cada vez mais escassos. Diante desse cenário, você acha que a Cadillac poderia apostar poderia apostar no nosso Drogovic? Ou essa escolha aí desses 2 veteranos, como é que fica? E o Alonso também, né? Teve uma declaração do Alonso sobre esse tema. Exato, Diego. Olha, eu venho acompanhando aí as redes sociais, etc. Eu diria que a torcida brasileira está revoltadíssima com essa atitude aí da Cadillac. O pessoal tá louco da vida. Mas, fora essa parte aí da torcida, né, do Drogovic, eu confesso que, para mim também, não me agradou muito, entendeu? A escolha desses 2 pilotos. Porque, vamos dizer assim, são pilotos que, teoricamente, eles estão parados, né, por uma temporada, pelo menos. Outro ponto importantíssimo, lógico, a Cadillac ela vai ser uma nova equipe, etc. Mas eu acredito que sim, ela deveria, por exemplo, ter feito algo parecido com a Audi, com a Sauber, né? Que no caso foi colocar, por exemplo, Hülkenberg, que é um piloto experiente, vamos dizer assim, para dar uma base para a equipe, né, na pista. Mas eu acredito que sim, ela poderia estar optando aí por um novo talento, entendeu? E tá justamente fazendo essa mescla, né, entre a experiência e a juventude, né, e a possibilidade de um novo talento na Fórmula 1. Porque Pérez e Bottas, eu acredito que é mais do mesmo, entendeu? Então ela perde a oportunidade de ter essa mistura, vamos dizer assim, na equipe, e teoricamente vai ter 2 pilotos com o mesmo perfil. Então, eu ainda acrescento mais, hein, Diego? Eu ainda acrescento mais, eu não sei se os 2 vão trabalhar bem, porque seria a mesma coisa do que você pegar 2 elementos com a mesma característica, entendeu? E isso daí pode desandar o caldo, porque eles, na realidade, são pilotos que acabaram saindo da Fórmula 1 por falta de espaço, e eu não sei até onde eles vão trabalhar em harmonia na Cadillac. Você me corrige se eu estiver errado, mas você acabou de falar no trabalho dos pilotos. Com um piloto veterano e um outro novato, você consegue focar o direcionamento, né, para onde a equipe vai no desenvolvimento. Sim. Pegando 2 caras experientes, um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para outro. Não sei se talvez se foi. Eu entendi isso, né? Do que você falou para mim. Realmente pode ser o grande problema aí para Cadillac. Poderia ter ficado com o Drogovic, né? Mas tudo bem. Mas só acrescentando, Diego, lógico, tem aquela parte também. Assim como a gente acabou de discutir sobre a Audi, né? Tem essa parte também do know-how, né? Que esses 2 pilotos aí estão trazendo, porque um, por exemplo, trabalhou recentemente na Red Bull e o outro na Mercedes, entendeu? Que foi o maior destaque dele. Então, vamos dizer assim que a Cadillac, eu acredito que ela tentou trazer um pouco dessa vivência deles, mas, que nem eu informei anteriormente, são 2 pilotos que vão tentar ter destaque para mostrar que estão de volta. E aí que eu acho que pode trazer desarmonia para a equipe.
Vamos ver se não vai acontecer igual aconteceu com a Alpine recentemente aí, que os pilotos companheiros acabavam se encontrando na pista. E lembrando que o Pérez já teve isso na Alpine, hein? Olha aí, olha aí. E agora, como é que fica a situação do Drogovic? Só existem o quê? As vagas aqui, o time A da Red Bull, o time B, que, claro, né, o Verstappen ali está garantido. O que você enxerga ali? Alguma possibilidade do Drogovic aproveitar alguma vaga dessa, ou essas praticamente também já está tudo certo? Então, hein, Diego? O Drogovic, eu acredito que o tempo dele está passando, e rápido, viu? Ele, por exemplo, ele estava participando de algumas provas de endurance, inclusive, se eu não me engano, até pela própria Cadillac, entendeu? E realmente os assentos estão se esgotando, entendeu? Eu vi algumas notícias aqui e ali que ele poderia até, por exemplo, ir para a Alpine, sabe? Mas a cada dia que passa, eu acredito que é uma pena realmente. Lógico, o Drogovic é um talento, entendeu? Mas eu acredito que o espaço para ele está acabando, porque o circo da Fórmula 1, de maneira geral, ele vive muito em função do destaque e da novidade. Então, por exemplo, a gente acabou de falar do Bortoleto. O que aconteceu com o Bortoleto? Além de todo o talento dele, ele apareceu, mostrou talento, ou seja, chamou a atenção de todo o paddock para ele, enquanto que, infelizmente, o Drogovic, ele tá ali como piloto de teste. Eu já não sei se eu não sei se ele está no segundo ou terceiro ano como piloto de teste, até perdi a conta. Então, meio que aquela chama, aquela luz dele no paddock vai perdendo força e vai ficar mais complicado realmente. E o lugar do piloto é na pista. Né? Então, exatamente, falou, eu né? acredito. Essa chama aí, a novidade vai passando porque ele não consegue, não tem a oportunidade de mostrar, né, todo o seu talento, toda a sua velocidade, e aí vão aparecendo novos pilotos, o tempo vai passando, né? E só um adendo, Diego, e eu não acredito que foi a opção mais feliz do Drogovic também, justamente ficar na Aston Martin, que a gente sabe que, por exemplo, tem um piloto que é fora de série, assim, é um fenômeno pela idade por estar lá, que é o Alonso, e a gente já sabe que o Stroll, né, não tem o que falar, né, ele tá na equipe do pai. Então, desde que eu soube que o Drogovic ia ser piloto de teste da Aston Martin, eu achei que não foi um melhor caminho para ele. E você que está curtindo aí o bate-papo Sprint aqui no canal Sprint Race Brasil, com participação especial do nosso amigo José Couto, não esqueça de se inscrever, deixar o like, deixar o seu comentário, qualquer coisa aí, um legal, um joinha. Fala se você está gostando aqui do nosso vídeo, do nosso bate-papo, tá bom? Voltando aqui para conversar com o nosso amigo José Couto, narrador oficial da Simuladores Brasil. Esse ano a gente percebeu que agora nós tivemos muitos novatos na Fórmula 1, né? Algo que não acontecia, né? Desde, ao menos até 2010, por ali. O que você destaca desse fenômeno? Hoje, se a gente analisar aí as equipes de Fórmula 1, um ponto muito importante é que hoje na Fórmula 1, já há um tempo, né, considerável, tem o teto de gastos, né? Então, é um impacto para a equipe quando o piloto comete erro e acaba destruindo o carro. A gente teve algumas experiências aí de algumas equipes com pilotos iniciantes, mas eu acredito que um dos maiores exemplos negativos de piloto iniciante recentemente, infelizmente, foi o Mick Schumacher, entendeu? Aonde ele, de uma forma acima do normal, assim, que eu não me lembro nos últimos anos, ele deu cada pancada na Haas que eu vou te falar. Dali a gente via o chefe da equipe da Haas, a gente ficava até com dó ali, ele se tornou um dos grandes personagens lá do Live Survive, porque realmente o Mick,
ele deve praticamente ter estourado aí o teto de gasto da Haas, com as batidas, repetidas batidas que acabavam correndo com ele. E isso acabou gerando um impacto, eu acredito, em todo o paddock, porque começou com essa questão aí do teto de gastos, acabou gerando um medo aí nas equipes de estar apostando em novos talentos sem a garantia de resultado e, pior de tudo, o medo do prejuízo. Porque vamos imaginar, um carro de Fórmula 1, uma batida que destrói um motor, destrói um câmbio. Pô, a gente está falando de dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares, entendeu? Então, imagina uma equipe de médio a pequeno porte. O orçamento é uma questão primordial, entendeu? Então, impactou bastante. E, por incrível que pareça, na temporada de 2025, a temporada atual, a gente está praticamente com grid, metade do grid é piloto novato, sabe? Então, isso, poxa, para a gente que é fã de Fórmula 1, é uma oportunidade de ouro para a gente estar presenciando aí o surgimento de novos talentos. Né? Essa galera, por exemplo, e eu digo, hein, Antonelli, sensacional, entendeu? Já chegou numa equipe de ponta, já está mostrando aí muita coisa. E, né, o brasileiro aí, mania nacional, nosso amigo Bortoleto, né? Então, assim, são os grandes, eu acredito que eles são os grandes exemplos de sucesso nessa aposta também por novatos. Porque, de forma geral, o grid da Fórmula 1 ele está envelhecendo, né? Então é necessário também uma renovação desse grid. E eu acredito que o Antonelli e o Bortoleto são casos de sucesso aí que tem para estar trazendo essa novidade aí para o circo. Boa, boa. Isso aí, galera, é José Couto, viu? O homem aí é uma máquina de conhecimento aí do automobilismo, principalmente da Fórmula 1. E aí, você gostou do vídeo? Tá gostando aí do nosso bate-papo? Mas infelizmente a gente está chegando ao final. José Couto, eu agradeço muito aqui a sua participação, sua paciência, viu? Participar aqui do nosso canal Sprint Race Brasil. E dá um tchau aí pra galera aí e vamos marcar a próxima aqui no canal, viu? Vou lhe perturbar. Olha, primeiramente quero agradecer demais estar iniciando esse trabalho aqui conjuntamente com Diego Soares. É uma oportunidade de ouro. Eu sou um fanático por automobilismo de maneira geral. Sou da época que eu assisti Edgar de Melo Filho, sabe? Meu ídolo desse tipo de meio, sabe? E até eu coloco aqui um abraço, Edgar, você é uma lenda viva. Fica a minha homenagem. Então, é uma realização de um sonho, eu estar falando aqui. Então, só tenho a agradecer aí, Diego, obrigado pela oportunidade. E lembrando, galera, vamos curtir, vamos compartilhar, deixa o seu comentário. Não concorda com alguma coisa que eu falei, ou às vezes que o Diego também colocou aqui, pode comentar, pode, sabe, vamos ouvir a opinião de vocês aí. E quanto mais like, quanto mais comentários, mais conteúdo a gente vai estar trazendo aqui, né, Diego? E a gente vai estar falando mais aí de automobilismo e etc. Porque eu falo pra caramba, hein, Diego? Então, se você deixar, vai ter 10 horas esse vídeo. Boa, é assim. Pois valeu, José Couto, valeu, pessoal. Até a próxima aí. Tchau.